Boa noite, aqui é o Nelson Job dos Transaberes e a gente está começando mais uma live Transaberes com vocês aqui. Boa noite. Primeiro eu queria dizer o seguinte: o tema de hoje o tema de hoje é o tema justamente que foi o vencimento parcial da enquete que a gente fez, em que o vencedor parcial, tema vencedor parcial da enquete foi justamente esse de hoje, que é vibrações na física, na filosofia e na mística. Então, eu queria já aproveitar para dizer que o tema da semana que vem, da Live Transaberes, vai ser Transaberes, justamente, modos de usar. Transaberes, modo de usar. Tem metodologia, o que significa Transaberes, de onde que veio isso, por que esse título. A gente vai explicar de onde nasceu, por que nasceu e como é que funciona, ok? Isso na live de terça-feira da semana que vem. Nessa quinta-feira desta semana, a gente vai ter no Instagram, depois eu vou passar para o Facebook, para o nosso canal Transaberes do YouTube, um bate-papo com o João Ricardo Schneider. O João Ricardo Schneider, ele é conscienciólogo, é um membro da Conscienciologia, e ele escreveu o Petardo, História do Parapsiquismo. História do Parapsiquismo é a obra mais abrangente que se tem notícia de história do parapsiquismo, com certeza no Brasil, e uma das maiores do mundo, um trabalho exaustivo no sentido positivo da palavra. O João Ricardo vai estar aqui para conversar com a gente sobre esse tema de como é que a Conscienciologia e essa questão de mediunidade, estado vibracional, ectoplasma, pode ajudar a gente agora, nesse momento de quarentena. Tá bom? Então eu espero vocês no Instagram às 19 horas e depois eu passo para os outros canais. Outro recado lembrando mais uma vez que o nosso livro Vórtex, Modulações na Unidade Dinâmica está disponível para download na Amazon, está com 50% de desconto ainda, e o nosso curso Vórtex Vibrações na Filosofia, na Ciência e na Mística, vai começar dia 1º de junho no Zoom, e vai ter uma aula aberta dia 18 de junho, segunda-feira, 19 horas. Vão ser 12 encontros de 19 às 21. A gente vai discutir os temas do livro: vórtex, modulações, unidade dinâmica, anarquia sagrada, e vamos fazer algumas variações de exercício em vórtex, tá? E vocês podendo mandar perguntas ao vivo, etc. Mais detalhes em breve. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar, semana que vem a gente vai disponibilizar o link do Simpla, tá? Bom, duas dicas antes da gente começar o tema de hoje, que seria primeiro, o Gilberto Gil e o Baiana System lançaram um disco juntos, ao vivo. Muito legal, porque o Baiana System deu uma renovada, tem uma influência meio Nação Zumbi, uma pegada pop, faz uma espécie de rave misturada com roda de capoeira nos shows, e o Gilberto Gil é o Gilberto Gil, né? Sobretudo a versão dos dois juntos nos barracos da cidade ficou sensacional. Procurem aí nas plataformas, que é bem interessante.
Outra coisa é que acabou, nesse domingo, a terceira temporada da série Westworld, da HBO, que é uma série que discute muito a questão da inteligência artificial, a questão da influência dos algoritmos na nossa vida e a questão do livre-arbítrio. Essa terceira temporada é completamente fora do parque, é bem ficção científica, mas ainda assim tem momentos bem interessantes. Mas a minissérie que estreou este ano, que já acabou, a minissérie, que melhor discute, na minha opinião, a questão do livre-arbítrio, é uma série chamada Devs, do Alex Garland, o mesmo diretor de Deus Ex Machina. Procurem Devs aí na Baixosfera, que é uma coisa sensacional. Bom, vamos lá. O tema de vibração é um tema muito importante para a gente, é o tema que o livro inteiro orbita, o livro Novo Vortex orbita em torno do tema da vibração. A vibração ela é muito apropriada pelo esoterismo de uma forma simplificada. A vibração ela está presente na física. Ela está presente na física. Só que tem várias versões, então a gente pode se apropriar melhor de uma do que de outra, né? Mas, grosso modo, o conceito de vibração, que se a gente for pegar na ideia de onda sonora, alta vibração, olha só, alta vibração é onda grave. E onda aguda, então grave, é alta, aguda é baixa. As vibrações mais sutis são as mais baixas. Quanto mais baixa, mais vibrações e mais sutis. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então, se a gente quiser, por exemplo, num estado meditativo, o que a gente faz é sair de um estado de alta vibração, da densidade física, e criar mais vibrações e ganhar sutileza. Então a gente não está arrumando para altas vibrações, mas sim para baixas vibrações, só para não confundir, tá? Isso é teoria básica de vibração. A gente vai começar falando da vibração na mística, porque aí tem um problemão. Uma das grandes discussões de vibração que a gente tem na mística é o princípio de vibração do hermetismo. Mas olha só, o hermetismo original, ali medieval, ele não fala de vibração. Olha só. Vamos falar um pouquinho desse problema. Geralmente as pessoas falam que o hermetismo, a filosofia, pensamento místico, ligado à figura do Hermes Trismegisto, etc., muitos dizem que ele começou no Egito. A verdade é que a análise de texto mostra que o hermetismo ele é medieval. A grande influência dos textos herméticos é a filosofia do Plotino. Filosofia do Plotino, filósofo neoplatônico do século século III, depois da Era Comum, na Grécia Antiga. O Plotino é uma longa história, mas a gente pode dizer que o Plotino é um neoplatônico, no sentido que ele desdobra o platonismo. Então, se no platonismo a gente tem o mundo das ideias, transcendente, eterno, imutável, intangível, e o simulacro, mutável, mutável e perecível, não eterno, e sensível, da ordem do sensível, mas desconectado um do outro, e o Platão nunca conta como é que a gente desceu, mas só como é que a gente faz para subir, através da filosofia platônica. O Plotino teve 4 experiências místicas, uma sese do pensamento, né? Ele ficava pensando nas questões, aí tinha acesso ao uno, tinha um êxtase místico, perdia o controle do corpo, ficava ali naquele êxtase místico durante um tempo, e depois, quando ele voltava, ele escrevia.
escrevia muito mal, escrevia de uma forma desorganizada, e o seguidor, aluno, secretário dele, o Porfírio, que organizou nas chamadas Eneidas. Então o Plotino tem o não ser, ou uno, ou o belo, e aí o... Boa noite, Roberto. E ele... O uno, o belo, é da ordem do não ser. Escapa de uma ontologia, que é o estudo do ser. É uma enologia, que é o estudo do não ser. Eu até brinco aí com o Luiz Carlos Bombassaro, né, que tem que ter uma enologia sem H, o estudo do vinho, para entender enologia com H, que é o estudo do não ser. O que será isso? Mas o não ser não tem característica nenhuma, não tem... É uma pura, digamos assim, uma espécie de inconsciência. Aí quando tem a primeira dobra do ser, quando o ser olha para si mesmo, pergunta quem eu sou, quando não ser, pergunta quem eu sou e gera o ser. Gera a transcendência, o mundo das almas. Ô, Luiz Carlos, acabei de falar de você aqui. Brincadeira lá da enologia. Mas então o Plotino, com essa primeira dobra, cria uma espécie de primeira subjetividade cósmica, que geram as almas do mundo. A chamada anima mundi, as almas do mundo. E essas almas do mundo perguntam quem sou eu, dobram sobre si e geram os corpos físicos. Então aí tem uma ligação direta entre o não ser, a transcendência e a imanência, que é esse aqui agora, essa fisicalidade, esse mundo do sensível, né? E o mundo da mudança, dos devires. Bom, isso é uma longa história, a gente não vai falar disso hoje, mas depois isso vai ser importante para o Spinoza. Spinoza vai tirar qualquer relação de transcendência e de não ser, vai ficar só com a imanência. Vai pegar essas ideias todas e vai colocar Deus na natureza e tudo que existe na natureza, e vai criar uma filosofia da pura imanência, que a gente aposta muito. No entanto, o hermetismo nasce dessa filosofia neoplatônica, né? Sobretudo essa filosofia do Plotino. Então a gente tem os textos medievais que foram organizados. É bom comentar o seguinte: tem uma inspiração do neoplatonismo no cristianismo, porque no mundo judaico-cristão você tinha uma separação de transcendência e imanência, de Deus e o mundo, e você tem um download cósmico no cristianismo, que é o Cristo, que é um filho de Deus que desce no mundo dos homens, estabelece um elo. Só que esse elo fica contínuo ali no neoplatonismo. Não tem a figura de Cristo, tem uma construção conceitual que junta não ser, transcendência e imanência. Essa é a base da onde que emerge o hermetismo. Mas olha só, o Plotino, ele é egípcio. Claro que é de um mundo helênico, tem muitas influências da filosofia grega. E a filosofia grega, já de 600 a.C., já tinha influências egípcias também, via Pérsia, via Irã, né? Então, então o que é esse hermetismo medieval? Esse hermetismo medieval é uma série de textos escritos por vários autores anônimos que usavam muitas vezes como pseudônimo o nome Hermes Trismegisto. Ok. Agora, esses textos vão colocar o hermetismo como nascendo em tipo 1800 a.C., antes da Era Comum, no Egito Antigo. Obviamente tem uma influência do pensamento egípcio via Plotino, que era egípcio, e via outras linhagens orais, né? O texto mais famoso é justamente a Tábua das Esmeraldas, que está lá, que por exemplo, virou música lá do Jorge Ben. Ok.
Então, o hermetismo ele vai passando pela Idade Média, vai chegando no Renascimento, vai influenciar muito Nicolau de Cusa, Giordano Bruno, Fitino, Pirandola, Isaac Newton. Na virada do século XIX, final do século XIX, tinha um movimento que misturava cristianismo, hermetismo e outras linhas esotéricas nos Estados Unidos, sobretudo, chamado Novo Pensamento. O Novo Pensamento é uma linha esotérica influente, cuja uma figura muito proeminente era o William Walker Atkinson, que escreveu um texto chamado O Kybalion. Esse texto foi escrito em 1904, 1903, 1904. Tem essa edição comentada, que saiu no Brasil, que tem uma introdução maravilhosa do Philippe Deslip, que ele explica muito bem a história de que, na verdade, o Kybalion é onde aparece pela primeira vez os 7 princípios herméticos. Isso é muito importante, tá, gente? Os 7 princípios herméticos, na verdade, eles não são puramente herméticos, eles são muito mais ligados ao Novo Pensamento. Tem uma grande influência hermética? Tem, mas é sobretudo um texto do Novo Pensamento, mas influenciou tremendamente, porque quando se fala em hermetismo, geralmente se fala em 7 princípios. E não tem os 7 princípios nos textos medievais originais, canônicos, que estão organizados num livro chamado Corpos Herméticos, que tem traduzido aqui no Brasil, tanto pela Polar como por outra editora. Né? Enfim. Então, esses 7 princípios herméticos, rapidamente, quais são? O princípio de mentalismo, que tudo é mente e a matéria é coágulo da mente. O princípio de vibração, justamente o princípio de vibração, ou seja, que tudo que existe no universo vibra. E as diferentes formas de apresentação disso no mundo físico são diferentes vibrações. A ideia de vibração, ela vem da física, ela vem da ciência. Claro que tem uma influência hermética antiga que vai influenciar a física, como a gente vê em Giordano Bruno, como a gente vê no Newton. No entanto, vibração, como se diz no Kybalion, tem uma influência da ciência. Ok? É bom a gente ter noção disso. O terceiro princípio é o princípio de... O terceiro princípio é o princípio de ritmo, todo o universo tem ritmo. O quarto princípio é o princípio de polaridade, que tudo tem seu duplo. O outro princípio é o princípio de polaridade, que em cima é como que está embaixo, que é um dos mais famosos, né? Que tem a ver, por exemplo, com astrologia, e que a gente pode relacionar isso. Espera aí que deu um probleminha aqui na transmissão do Facebook. Gente, eu vou encerrar no Facebook e vou começar de novo, tá bom? Rapidinho. Vou encerrar aqui. E vou começar de novo. Problemas. Se alguém quiser aproveitar e fazer alguma pergunta ou algum comentário, pode fazer, tá? Que eu estou aqui colocando
Ao vivo, de novo. Alguém tem alguma pergunta? Ok, já estamos voltando no Facebook. Ok, tá bom. Então, voltando lá. O outro é o que está em cima como que está embaixo, né? Que tem a ver, inclusive, com tem a ver, inclusive, com a questão dos fractais, das mônadas do Leibniz, etc. E também com a questão da astrologia, por exemplo. O outro princípio é o princípio de causa e efeito, que diz que todas as causas que aconteceram até agora culminam no efeito aqui e agora. E, finalmente, o último princípio é o princípio de gênero, né? Eu estou mudando um pouquinho a ordem canônica para poder dialogar com outros saberes, né? O princípio de gênero diz que o princípio masculino cósmico, o princípio feminino cósmico se relacionam, se copulam, engendrando a continuidade do universo, como se o universo ficasse grávido dele mesmo o tempo todo. Então é até uma imagem muito bonita, né? Bom, a gente discutiu muito isso no nosso livro Ontologia Onírica, mas é só para dar uma introdução para vocês entenderem o que é essa coisa do hermetismo e do princípio de vibração, porque essa ideia realmente é muito interessante e é muito importante, a gente vai negociar muito com ela aqui, que tudo vibra e que toda a manifestação física do mundo, tudo que existe no mundo, são vibrações. E as diferenças que apresentam nos objetos do mundo, na verdade, são diferentes vibrações. Ok, para a gente ter uma visão bem consistente de estudos da mística, do esoterismo, de forma consistente, eu indico muito o pesquisador, historiador, Walter Hanegraaff, sobretudo esse livro, Esoterismo e Academia. Porque o Walter Hanegraaff mudou a história ali. Lançou esse livro, se eu não me engano, em 2012, e ele mudou a forma como a gente estuda esoterismo e mística na academia. Ele criou uma metodologia, criou uma escola lá em Amsterdã. É um trabalho magnífico. Então, para a gente entender melhor esses meandros, eu recomendo muito esse livro. Agora, para conversar sobre essa questão da vibração especificamente, eu recomendo um texto que está traduzido no meu blog, Cosmos e Consciência, que é um texto do Nicholas Chappell, chamado A Roupa Nova do Kybalion. Ele explica direitinho esse problema da vibração. Ele eu acho que é até crítico demais, eu sou um pouco mais... eu bato com menos força do que ele, mas vale a pena ali, que é muito bem informado, inclusive cito o Hanegraaff. E lembrando que tem essa introdução na edição nova do Kybalion no Brasil, do Felipe Deslip, que conta bem essa história, que na verdade os três iniciados é um cara só, que é o William Atkins, que é advogado, e um cara do Novo Pensamento. Bom, dito isso, vamos passar então para a vibração na filosofia. Quem são os filósofos vibracionais? A questão da vibração na filosofia foi muito articulada pelo um filósofo recente, que é um filósofo que a gente trabalha muito, que é o Gilles Deleuze. A gente vai chegar nele. Mas eu queria tratar especificamente aqui, fazendo um pouco da visão histórica. Primeiro a gente começaria com os estoicos. Os estoicos são os primeiros seguidores tardios do Heráclito na Grécia Antiga. Então o Heráclito foi o grande pensador do devir, da mudança, de um mundo impermanente. Contra a ideia, por exemplo, de um Parmênides,
em oposição, né, um pouco à ideia do Parmênides de um mundo estático. Os estoicos vão criar, segundo Deleuze, a primeira noção de acontecimento. E essa noção de acontecimento é que vai ser chave para a gente pensar a vibração na filosofia. Ok? Então vamos seguir. E aí a gente vai chegar numa figura-chave, que é a figura do Leibniz. O Leibniz escreveu um texto publicado póstumamente, chamado Monadologia. Oi, Diva! E esse texto ele é fundamental para a gente entender a questão da vibração. A mônada do Leibniz tem muito a ver com aquele princípio do hermetismo que está em cima como que está embaixo. O Leibniz, no século XVII, vai dizer a mônada vem de mono, a mônada é a menor parte possível do cosmos. Se você quiser brincar e matematizar, como Deleuze faz baseado no pitagorismo, a mônada é o 1 sobre o infinito. E o universo é um infinito sobre 1. Viaja um pouco nisso, que isso aí é um dos segredos do universo. Tá? O menor possível é 1 sobre o infinito, e o universo, ou o infinito, é um infinito sobre 1. Pensa nisso aí. Então o conceito o Leibniz vai dizer que as mônadas são o espelho vivo e perpétuo do universo. E que tudo que acontece no universo se ressente na mônada. E que a mônada é fechada e tudo ressoa, como se fosse um sala de som. Alguém está falando aqui, Diogo, né, que a Blavatsky fala de mônada. A mônada da história do esoterismo está mais associada com uma mônada geral, tá? A mônada cósmica, a mônada que seria o universo todo. Essa relação de micro e macro não está tão presente assim na monodologia, no conceito de mônada esotérico. Essa precisão vem lá do Pitágoras, mas vai ser dada com toda a potência mesmo com Leibniz. Mas na sociologia do século XVIII para XIX, século XIX, com Gabriel Tarde, vai ser criado uma nova mônada, que é uma mônada com janelas, uma mônada que tem contato com o mundo de fora. E aí depois o Deleuze vai emendar isso aí, a gente já fala disso. Mas o Gabriel Tarde vai criar toda uma sociologia, toda baseada na monodologia, uma sociologia de sociologias. Porque a sociologia tradicional, Durkheim, essas coisas, é uma sociologia apenas de seres humanos. Agora a sociologia do Gabriel Tarde é uma sociologia que é uma sociologia de várias entidades. Então eu sou uma sociologia de células, as minhas células são uma sociologia de genes, que são uma sociologia de átomos, e eu faço parte da sociedade humana, que faz parte da sociedade de cidades, de planetas, de sistemas solares, de galáxias, infinitamente. Então Leibniz é fundamental para filosofia, para a sociologia do Gabriel Tarde. Uma segunda grande teoria do acontecimento é com Leibniz, né? Que são mônadas ressoando umas com as outras e dando esse estado de aqui e agora. O terceiro momento importante de um acontecimento é a filosofia do Whitehead. O Whitehead ele vai criar o conceito de ocasião atual e a ideia de processo. O Whitehead é um cara que é muito importante porque ele vai discutir, ele vai contra o conceito de matéria. Ele vai dizer que a matéria é um preconceito grego. Nós, nos Transsaberes, a gente abandonou também o conceito de matéria para ficar puramente com a vibração. Ali no Whitehead, ele é um filósofo inglês, né, do começo do século XX. O Process and Reality ele foi publicado em português de Portugal. Né? Tem outros livros dele aqui no Brasil, o Conceito de Natureza e tal, mas esse aqui não tem no Brasil ainda não. Mas ele vai criar a ideia de processo, e a ideia de processo é baseada na ideia de nexus, que é uma sucessão de acontecimentos ligadas no tempo.
Então, por exemplo, esse movimento aqui da minha mão, na verdade, é uma sucessão de ocasiões atuais que a gente liga nesse processo desse nexus. Não tem uma matéria mão aqui parada se mexendo. Na verdade, é um processo de acontecimentos que vão se emendando no tempo. É isso aí que é a ideia de acontecimento. É tudo ressoando aqui agora, que emerge nesse momento. Bom, um outro filósofo vibracional importante é o Bergson, Henri Bergson, vou chamar de Bergson, sou íntimo. Nesse livro Matéria e Memória. No Matéria e Memória, Bergson vai dizer que, no fundo da matéria, só existem vibrações. É claro que ali no Bergson, é um filósofo fundamental, esse livro é fundamental, é importantíssimo, mas ele mesmo assume no prefácio desse livro que o conceito dele de atual e virtual, que a gente não vai falar hoje, mas essa ideia de que o atemporal, que coexiste em todos os tempos, e o momento aqui agora do sensório motor, onde se dá a percepção, eles são instâncias que são ligadas pelo intensivo. A gente, no nosso vórtice, vai criar um pensamento puramente do intensivo, sem nenhum dualismo. A gente vai abandonar o conceito de atual e virtual, mas isso aí é uma outra longa história, não é para hoje. A gente vai falar hoje de vibração. E aí o Deleuze é o cara que emendou essa galera toda. Sobretudo nesse livro aqui, nesse livro A Dobra, Leibniz e o Barroco, que é um livro sobre a filosofia do Leibniz, mas ele vai articular com Spinoza, com Gabriel Tarde, com Simondon, com Whitehead, etc., e com toda a obra barroca, né? E eu recomendo também esse livrinho das aulas dele sobre o Leibniz, né? Que aqui ele diz com todas as letras que tudo é vibração. Gilles Deleuze, filósofo contemporâneo, professor de Paris, vai dizer com todas as letras que tudo é vibração. Tá? Isso está na filosofia francesa contemporânea. Com todas as letras. Então, como é que funciona isso para o Deleuze? Funciona como se fosse uma orquestra. E olha que ele vai usar uma imagem muito parecida com a da supercordas, daqui a pouquinho a gente vai falar dela. Então, olha só, o que é o cosmos para Deleuze, olhando a partir de Leibniz e dessa turma toda? Ele vai dizer que tudo ressoa, cada uma coisa tem uma vibração, essas vibrações vão se relacionando e entrando em harmonia. Essas harmonias convergentes dão o aqui e agora, que é o acontecimento. O acontecimento não é uma sucessão de fatos, é uma emergência harmônica de vibrações. Uma imagem muito linda do universo, do cosmos. E vai mudar tudo. Vai mudar tudo, né? Então esse cânone da filosofia vibracional, que tem também a ver com Gilbert Simondon. Simondon é um cara que vai pensar muito a questão da modulação, e a modulação nada mais é que a mudança nas vibrações. Então, modulação é um conceito muito importante para a gente, só que o Simondon ainda separa, né, o inorgânico, o orgânico, o coletivo, o subjetivo, e a gente vai trabalhar essa modulação num contínuo, sem separar em instâncias, né, no nosso conceito de vórtex. Mas voltando lá ao Deleuze, então Deleuze vai fazer todo esse convite a um pensamento da filosofia a partir da vibração. O Deleuze também é um cara que vai falar, ele vai falar que no que é filosofia, que é o último livro que ele escreveu com Guattari. Na verdade não escreveu bem com Guattari, né? O Guattari estava muito deprimido, ele levava o livro para o Guattari tentar fazer algum comentário e tal, mas foi basicamente ele que escreveu. Ele vai dizer ali algo que é muito importante para a gente também, e vai falar que tudo que a gente quer é respirar um pouquinho diante do caos. O caos ali para Deleuze é esse indiferenciado, essa que a gente chama no nosso livro novo
de instância de vibração máxima, ou seja, esse impensável, esse inominável. Quando a coisa começa, aí quando a partir da soma dos vários conceitos, Deleuze vai criando o plano de imanência, que o plano de imanência já é algo mais da ordem do pensável. Mas tem um substrato do impensável em Deleuze, que é o caos. É lá que a gente está mais interessado no caos do que no plano de imanência. E ele vai dizer que tudo que a gente quer é respirar um pouquinho diante do caos. E aí a gente cria as 3 caóides, que são as filhas do caos, que são justamente a filosofia, a ciência e a arte. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que a filosofia cria conceitos a partir do caos. Então a filosofia, através então a filosofia puxa uma linha do caos ali, uma linha vibracional do caos, e vai conceituar a partir dela. Vale lembrar que, então, para Deleuze, a filosofia explica o caos. E explica tem a ver com essa palavrinha em latim, plique, quer dizer justamente dobra. Lembra da dobra lá do Plotino? Plotino, o Plotino disse que o não ser se perguntou um belo dia: quem sou eu, o que eu sou, dobrou sobre si e gerou as almas, e as almas dobraram sobre si e geraram os corpos. Então essa dobra para Deleuze é justamente a dobra do infinito ali, a dobra do código de DNA, que vai fazer a relação do dentro do fora e o fora com dentro, a faixa de Möbius, por exemplo, que junta o interior com o exterior. É por isso, é a dobra que permite, e é o nome do livro dele sobre Leibniz, né? Vai dizer que a dobra é um conceito oculto em Leibniz. Leibniz está o tempo todo tratando da dobra, mas não está falando. Veja que dobra é uma inflexão, né? E tem tudo a ver com o conceito de vibração. Então, é a dobra justamente que permite a mônada ter o contato com o universo exterior. Mas a mônada do Gabriel Tarde, que tem janelas, tem cordas que vibram com o exterior. Essas cordas vibram e entram em contato com o universo inteiro, ressoando com o universo inteiro. O Deleuze cria uma mônada de 2 andares, que de cima é um puxadinho leibniziano, embaixo é uma casinha do Gabriel Tarde, com janelas. E em cima é um sótão leibniziano fechado. Ele vai dizer, inclusive, que a pintura barroca tem muito dessa estrutura. Sobretudo, por exemplo, no El Greco, você tem os deuses em cima, olhando para si, e você tem os humanos para baixo, olhando para fora do quadro. E a luz deixa de ser exterior, ou seja, do Criador de fora, e a luz vem de dentro, iluminando de dentro para fora, dando o movimento barroco, o maneirismo barroco, o movimento peculiar do barroco. Então, com isso, Deleuze vai trazer a vibração para a filosofia, a dobra para a filosofia, a inflexão para a filosofia, baseado nesses autores todos. Claro que isso é uma longa história, eu estou aqui resumindo, né? Mas vamos falar um pouquinho, então, da vibração na ciência. Geralmente, quando se fala em vibração, a gente pensa logo, hoje em dia, em física, a gente pensa logo em supercordas, né? Tem esse aqui, esse livro do Brian Greene, Universo Elegante, que faz um bom resumo da teoria das supercordas. Tem um documentário bom dele também, que você acha aí na internet. E aí a vibração, e o conceito básico das supercordas é o mesmo do princípio de vibração lá do Kybalion. Vai dizer que o universo é formado por cordinhas, essas tais supercordas, que não são formadas por pontos, mas são formadas por cordas que vibram e cuja vibração vão dar todas as partículas conhecidas do universo, e as diferentes vibrações vão dar em diferentes partículas. Mais ou menos isso, resumindo drasticamente, é um pouco mais sofisticado, claro. Mas as supercordas, essa ideia eu acho que é muito boa, esse princípio é muito bom, mas o desdobramento é complicado. Por exemplo, as supercordas prevê vários Big Bangs. Vocês sabem aqui que a gente prefere muito mais o conceito de universo eterno do Mário Novello. Aliás, eu anunciei que o Mário Novello ia falar essa semana, mas eu não consegui fazer o teste com ele. A gente vai fazer a live especial Transaberes com o Mário Novello daqui a 2 semanas, tá bom? A gente vai ter ele provavelmente numa quinta-feira, eu vou avisar com calma aqui.
Quinta-feira agora a gente vai ter o João Ricardo Schneider, e na semana que vem, na quinta-feira, a gente vai ter como convidado o Júlio Gralha, que é egiptólogo e vai falar também de egiptologia e de ufologia acadêmica. As pessoas estão me perguntando muito aí, está aparecendo vários relatos de objetos voadores não identificados, e as pessoas querem falar sobre isso. Então a gente vai discutir isso com um professor da UF que propõe essa ideia de ufologia acadêmica, com consistência. A gente vai conversar isso com ele, tá? Quinta-feira. Mas, assim, voltando às supercordas, a supercordas, ela também não tem nada absolutamente comprovado e nenhuma chance de comprovar. O Léo está perguntando aqui o papel do silêncio na teoria vibracional. Quanto mais vibração, mais silêncio. E essa, que eu chamo de instância de vibração máxima, é o silêncio pleno, é o vazio pleno, é a consciência com C maiúsculo, é o awareness. Que aí tem um paradoxo, né? Quanto mais vibração, mais agudo, até chegar no inaudível, que seria uma espécie de vibração infinita. Isso é bem interessante. Tá, então olha só, a gente não vai trabalhar com as supercordas, porque ela não está comprovada, e ela tem vários problemas, mas essa intuição fundamental dela é muito importante. Vou convidar o Pinguelli também, pode ficar tranquilo. Então, a gente vai preferir na física a interpretação da mecânica quântica das ondas. Isso começa A gente começa com um físico chamado John Cramer, que ele criou uma teoria da interpretação transacional da mecânica quântica. Ele tirou essa ideia de algo trivial, que é do campo eletromagnético, ele trabalhava sobretudo com campo eletromagnético. Um belo dia ele resolveu trabalhar isso na mecânica quântica, aplicou uma ideia do eletromagnetismo na mecânica quântica. E a ideia é que uma onda do passado, que tem uma vibração, encontra com uma onda do futuro, que tem a mesma vibração, e aí elas perdem, e aí elas se encontram e criam o que se parece para a gente como partícula. Ok, ele só desenvolve essa ideia. Aí o Milo Wolf vai pegar essa ideia e vai dizer, a partir do Cramer, nós vamos desenvolver a ideia e vamos dizer que não existe partícula no universo. O que é partícula de universo é quando essa onda de dentro e essa onda de fora, que tem a mesma vibração, encontram, se tornam estacionárias e, por interferência, já que tem a mesma vibração, diminuem a vibração, logo, lembra lá do começo da nossa fala, vai se tornar mais densa, e, se tornando mais densa, vai aparecer para os nossos sentidos como partícula. Mas, na verdade, para o Wolf, as partículas são vibrações mais densas, são menos vibrações. É um efeito de ressonância, né, de uma onda com outra. As ondas que estão vagando por aí se encontram na mesma vibração, se interferem e se tornam mais densas. Continuam sendo ondas, mas é entendido pelo nosso sistema físico, que é dualista, e pelo nosso e pela nossa percepção como partícula. Todo o nosso exercício aqui dos Transsaberes, e com exercício em Vórtex, que foi o tema da nossa primeira live, e o tema do nosso curso que vai estrear aqui no Zoom, é dar ferramentas para se ampliar a percepção vibracional. Na teoria, com esses conceitos todos, e com o conceito de vórtex, que é puramente vibracional, e o vórtex se instaura antes da separação entre filosofia, mística, arte e ciência. O vórtex está implicado nesses conceitos todos. Ele é um conceito que é um trampolim para o impensável, para a ausência de conceito.
né? E a chave, o trampolim último, é a vibração, pensar tudo por uma égide vibracional, sem nenhuma dualidade, sem nenhuma disciplinaridade. Tá? Então, voltando para a questão do Wolff, a questão do Wolff vai dialogar, então, profundamente com essa visão vibracional do Kybalion, dessa visão moderna do hermetismo, com essa filosofia que o Deleuze conjura vibracionalmente, que envolve Leibniz, Whitehead, Simondon, Gabriel Tarde, etc., né? E esse ferramental vibracional da física, da filosofia e do hermetismo vão ser a chave para a gente criar o Vórtex, né? Que vai ser o tema do nosso livro, o tema do nosso curso. É bom lembrar também que tem toda um pensamento, uma arte vibracional, né? Porque justamente, como o Paul Klee vai dizer, né? O Paul Klee vai considerar a pintura não como uma representação do mundo, mas como uma forma de tornar o invisível visível. E aí o melhor exemplo ainda é o Van Gogh. Porque o Van Gogh ele mostra todo o mundo vibracional através da obra de arte dele. Pega o Noite Estrelada, pega aquela cadeira dele, pega o autorretrato dele, tudo tem ali uma vivacidade vibracional. Vocês sabem que recentemente houve uma pesquisa científica em que se percebeu que os quadros que o Van Gogh pintou quando ele estava mais doidão, que tinham um alto índice da escala de Kolmogorov, que é a escala que analisa a mecânica de fluidos, os vórtices na mecânica de fluidos. Então tem uma estrutura matemática até ali. A escala de Kolmogorov foi descoberta com Kolmogorov na década de 40, se eu não me engano. O Van Gogh é bem anterior, né? As pinturas que ele fazia logo depois que ele saía do psiquiatra, que tinha até muita inveja dele e era pintor também, e ele saía medicado e mais tranquilo, tinha menos escala, ou não tinha escala de Kolmogorov. Isso é muito curioso, né? Então ali a obra do Van Gogh ela é fundamental para a gente entender a expressão, a arte como captação de forças até então imperceptíveis. E também, claro, hoje não é o caso da gente falar disso, mas toda a antropologia do Tim Ingold, que é a antropologia de linhas, a gente pode entender essas linhas como linhas de vibração, e vai dizer que os objetos são objetos, na verdade não existem objetos, o mundo que ele conclama na antropologia dele é um mundo sem objetos, e o que a gente entende na verdade por objetos é um emaranhado de linhas, são emaranhados de linhas, que ressoa profundamente com essa ideia, por exemplo, do Wolff, de que na verdade não existem partículas, existem vibrações, né? Então, gente, a história do pensamento ocidental é uma história do pensamento dualista, da permanência e sobretudo, a ideia aristotélica, taxonômica, de guardar tudo em caixinhas, vai trazer cada vez mais essa percepção do mundo, essa colonização da percepção. E quando eu falo percepção, estou falando só do olhar, mas estou falando do corpo, da percepção do corpo, da própria percepção, e de várias formas de sentidos, de que as coisas são alocáveis em objetos desconectados um do outro. E a vibração não, a vibração é um mundo todo ressoante, que tudo vibra com tudo. E que existem certos momentos que as coisas vibram na mesma vibração e tendem a ficar estacionários. A mecânica quântica, quando diz que há um dualismo partícula e onda, e diz que há, ou quando melhora um pouquinho e diz que é uma complementariedade partícula e onda, na verdade é um pensamento dualista olhando para algo que não é dual, o fenômeno quântico, a percepção da sutileza do cosmos. Percebe?
Então a mecânica quântica, sendo muito da ordem da matemática, sendo muito da ordem de uma tradição, de uma forma de olhar, ela pega algo puramente vibracional e traduz de forma dual, dizendo que é onda e partícula. Então, nesse sentido, a gente aposta tremendamente na visão do Milo Wolff e vai pensar assim, tudo é vibração. Estamos pensando com o hermetismo, pelo menos o hermetismo moderno, estamos pensando com Deleuze, estamos pensando com Leibniz, estamos pensando com Whitehead, com Simondon, mas principalmente a gente vai pensar tudo isso a partir do nosso conceito de vórtice, que aí não precisa usar uma filosofia, emendar numa física, emendar na arte, a gente vai mergulhar nesse pensamento antes do conceito, vai usar o conceito para pensar o impensável, para mergulhar nesse não saber, para deixar emergir a intuição. Comecem a pensar, comecem a ter sensibilidade do mundo a partir de uma estética, de uma ética puramente vibracional. Isso, claro, é importantíssimo para os dias de hoje, porque o apelo midiático da quarentena, da turbulência mundial, é um apelo de diminuir as vibrações. A vibração do medo, vibração da angústia, vibração da incerteza. E o nosso convite aqui, olha só, gente, isso é muito importante, tá? Esse aqui é o momento mais importante da live. O nosso convite não é para fazer uma apologia das vibrações mais sutis. O nosso convite é para modulação. Ou seja, para a gente trabalhar como surfista. Para usar o exemplo do Deleuze falando do Spinoza, né? O surfista chega na praia e leva o caixote. Ele não está vibrando bem com o cosmos. Aí o surfista chega na praia e pega a onda muito bem, ganha prêmio e tudo. Está melhorando a relação vibracional dele, mas ainda tem uma separação objetal entre surfista e praia, e onda. E aí finalmente o surfista chega na praia e ele percebe que ele e a praia são uma coisa só. Aí é pura relação vibracional. Então a gente tem que aprender a modular, assim como o surfista modula. Tem onda que tem que ir por baixo, tem onda que tem que ir por cima, tem onda que você pega o tubo. Depende de como a onda está se portando. Ok? Então, tem horas que a gente tem que de fato entender como é que lava a mão, como é que usa o álcool gel, se a gente vai sair na rua, como a gente sai na rua, se usa máscara, se usa viseira. É bom entender o que está acontecendo no mundo. É bom entender a guerra híbrida que se apropria também da questão da turbulência atual, né? Mas também é momento da gente chegar em casa e mergulhar nos infinitos, nas dobras e redobras que nós temos na gente para acessar vibrações mais sutis. Então, não é para criar uma alienação espiritual, para ficar, eu vou meditar aqui, ficar numa boa, esquecer que a pandemia existe. Não é isso. É ganhar modulação para você agir na vibração densa no momento certo e agir na modulação sutil no momento certo. Tem espaço para tudo e essa modulação é importantíssima para a nossa qualidade de vida. Porque os discursos espirituais ficam falando só de que você tem que ficar nas vibrações mais sutis, etc e tal. Isso cria uma questão de alienação muito grande da sua própria neurose, de você não olhar para as suas neuroses, de você não olhar para os problemas das pessoas que estão à sua volta, de você não olhar para os problemas do mundo. Não é uma questão aqui moral,
de você ter que agir de determinada maneira. Mas é uma questão de você ter essa proficiência, de você ter um ferramental amplo para agir no mundo. Porque tem hora que é preciso lidar com intensidade, por exemplo, para comer, por exemplo, para transar. Ainda que, claro, transar e comer envolve uma modulação muito grande, do mais denso ao mais sutil, mas envolve o denso também. Você vai encontrar ali com vibrações mais densas e que não há nada de errado com elas. Não é ruim. Mais denso não é necessariamente ruim. Ruim é pouca modulação. Isso é que é ruim. Você ficar preso numa escalinha só, isso é ruim. Nós queremos aqui uma modulação infinita. Percorrer os infinitos dentro de infinitos. Tá bom? A conversa hoje é essa. Muito obrigado. Lembrando então que quinta-feira agora a gente tem o João Ricardo Schneider no Instagram, depois eu passo para o Facebook, para o nosso canal Transaberes no YouTube. O tema vai ser o livro dele, História do Parapsiquismo, né? Então a gente vai conversar sobre mediunidade, a passagem do espiritismo para a Conscienciologia, Valdo Vieira, ectoplasma, projeção, esse tipo de coisa toda com ele. E vamos tentar entender como é que essa questão parapsíquica e mediúnica pode ajudar hoje em dia, na atual turbulência. E semana que vem a gente vai ter o tema aqui comigo no Facebook e no Instagram de Transaberes, modo de usar. Vamos entender direitinho o que é esse tal de Transaberes aí que eu saí com essa. Tá bom? E já temos o convidado da quinta-feira, que é o Júlio Gralha, egiptólogo, que vai falar sobre egiptologia e ufologia acadêmica. Tá? Lembrando também que o livro Vórtex Modulações da Unidade Dinâmica está disponível para download na Amazon. Ele é totalmente pensando sobre essa égide vibracional, de uma forma clara, e, claro, contando um pouco da história do conceito de vórtex, da onde que isso vem, e falando da física, da filosofia e da mística, para ajudar a compor esse conceito que sai do conceito. E o nosso curso... Oi, Cris, beijo. E o nosso curso Vórtex, o título é um pouquinho diferente do livro. Vórtex, Vibrações da Mística, Filosofia e Ciência. Vai começar a divulgação semana que vem, vai começar as vendas no Simpla, e você vai poder ter uma aula gratuita dia 18 desse mês, e a gente vai começar o curso em junho. Tá bom? Muito obrigado. Beijo, tchau.